E aí, queridos, eu até comentei com o pastor essa semana, no dia 24/3, a gente iniciou, no 24 de março, né, a Semana do Calvário. E o pastor estava aqui pregando sobre Mateus 21, né, foi uma pregação muito abençoada. E ali eu sentada no banco, Deus falou comigo, qual a mensagem que eu deveria trazer. E veio assim uma palavra no meu ouvido: multiplicai-vos, multiplicai-vos. Que tem tudo a ver com Abrão. Aí eu senti, nós estamos no ministério, né? Nesse ministério de célula. Que quer dizer o quê? Multiplicação. Lembra que na reunião de líderes, né, foi falado aqui no início do ano, né? Estava o pastor, os líderes aqui, né, a Bia, né, o Diego e toda a equipe, e foi falado quantas células nós temos, e com o alvo, né, de aumentarmos, e Deus está fazendo isso. Aí nitidamente eu senti do Senhor que seria esta palavra. Eu acredito que todos aqui conheçam a história de Abrão, não é verdade? É uma história muito conhecida. Sabe qual foi a maior característica de Abrão? Ainda estou no Abrão, tá? Obediência. Essa foi a maior característica que Abrão tinha. Porque quando ele decidiu, queridos, pelo chamado do Senhor, ele disse sim. E em tudo, Abrão disse sim e obedeceu ao Senhor. E não foi fácil para ele. Nós conhecemos a história de Abrão e a gente não vê assim um milagre de abrir o mar, de transformar as águas amargas em águas doces. A gente não vê assim um milagre geográfico, sei lá, um milagre desse nível. Ele não fez. Ele era o próprio milagre. Ele era o milagre. Por onde ele passava, ele arrebatava pessoas. E é assim que Deus nos chama, queridos. Que nós, por sermos obedientes ao Senhor, por renunciarmos, por onde nós formos, o Senhor vai nos usar. E as pessoas vão nos seguir. Elas vão querer ser igual a nós. E nós vemos na palavra que ele foi considerado o pai da fé, não é verdade? Então ele não fazia milagres sobrenaturais. Ele era um milagre. Glória a Deus. Essa é a primeira lição que nós temos de Abrão, né? A primeira lição, ele foi chamado pelo Senhor. A segunda lição, obediência, como eu acabei de falar. Até antecipei um pouquinho. Ele obedeceu ao Senhor, porque o Senhor falou assim: sai da tua casa e da tua parentela, né? Ele chamou o Senhor. Então ele não questionou tudo que ele queria, tudo que ele deveria renunciar. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 9, é isso, né? Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e o quê? Tá fraquinho. E tome a sua cruz e siga-me. E ele tomou a cruz e seguiu ao Senhor. Amados, alguns anos atrás, eu estava numa condição bem de
digamos assim, há uns 13 anos atrás, eu estava com a minha parentela, eu estava com a minha casa, eu estava com o meu emprego, eu estava estabilizada, eu achei que eu ia até me, como fala, aposentar, né? Naquele trabalho. Eu morava em Maringá, trabalhava numa construtora, eu era diretora lá. Então a gente tinha, assim, por trabalhar muitos anos, né? Então você tem aquela condição de você ter todo aquele conhecimento da sua empresa, dos negócios e tudo mais. E a gente tinha até avião próprio. Até viajava de avião próprio. É muito bom, não é verdade? Então eu vivia numa situação de conforto. Mas em julho de 2011, Deus me tirou do conforto e me mandou para o confronto. E se Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele vai nos tirar do conforto e levar para o confronto. Porque é no confronto que nós vamos crescer, que nós vamos amadurecer. E aí, queridos, eu vou para uma terra diferente. Eu vou lá para Curitiba. Ai, capital, né? Opa, eu saí de Maringá, vou para Curitiba. E vou começar no novo emprego, porque eu havia sido desligada no meu outro emprego. E é tão interessante, que eu já até contei isso aqui. Eu saí assim, falei, ninguém vai ficar sabendo que eu saí, né? Fica bem quietinha. Aí fui dar entrada no meu seguro-desemprego. Tô lá, pastor, na fila, e eu vi já TV Globo lá. Falei, meu Deus, entrevistando todo mundo. Eu falei, assim, buscando, não entrevistando, buscando as pessoas. Falei, vou lá tomar uma água no banheiro, depois eu volto. Já foi embora a TV Globo. Imagina aparecer eu na TV, que eu tô lá, né? Imagina, Sueli, diretor lá da empresa. Olha o confronto, irmãos. Voltei. Vou para a fila. Daqui a pouco vejo alguém batendo aqui. Você pode dar uma entrevista? E já com a câmera na minha cara, assim. Eu falei, meu Jesus. Eu tive que contar ali que eu estava... Olha bem. E apareceu na TV. Teve gente que até me ligou para falar, você saiu de lá? Eu nunca vou esquecer esse dia. Sério mesmo. E aí, queridos, eu fui chamada para fazer um trabalho, né, nessa empresa que eu estou hoje. Um trabalho de consultoria financeira, porque eu havia muitos anos, né, trabalhado em outra empresa. E eu fui lá, conheci a empresa, quis voltar para casa, voltei para Maringá, disse ao diretor que eu não ficaria, porque eu achei que aquilo ali eu não era capaz. Falei bem a realidade, porque Deus falou, fala a verdade. Então eu cheguei para o meu diretor e falou, não tem capacidade. Nunca trabalhei de consultora financeira. Eu trabalhei em uma empresa quase toda a minha vida de financeira, mas nunca fiquei assim, né, fazendo essa atividade, né? E fui embora para Maringá. E foi justamente essa parte que eu falei que chamou a atenção desse empresário. Poxa, ela foi sincera. Eu recebo aqui tantas pessoas que vêm fazer consultoria e dizem que é isso, que é aquilo. E ela chega e fala que não tem capacidade. E ele falou, é ela que eu quero para estar fazendo essa atividade. E eu voltei para Maringá e depois eles entraram em contato comigo, eu aceitei e voltei. Um dia, meu diretor estava falando com alguma pessoa no telefone e dizendo assim, olha, a empresa está muito difícil, mas Deus mandou a serva dele aqui. O confronto, irmãos. E era muito difícil, porque eram números muito grandes, eu não estava acostumada, nem conhecia da atividade. Que hoje a gente está, que é do comércio, né, compra e venda. Eu era de uma construtora, eu trabalhava com o ramo da construção, tipo assim, mão de obra, né? Que hoje também continuo trabalhando com o ramo da construção. E aí nós começamos a fazer o trabalho ali de consultoria eu já contei isso na igreja, mas acho que tem pessoas que não conhecem.
Amém? Tudo para a glória do Senhor, para vocês entenderem, né, o intuito da mensagem. E aí, queridos, eu não tinha conhecimento de muita coisa. Então, muitas vezes eu chamava, fazia reuniões. E aí, eu pedi ao Senhor para que Ele me direcionasse nas decisões. E nitidamente, eu vi o Espírito Santo falando para mim: faça desse jeito. Tome essa decisão. Esse contrato, esse gerente, esse projeto. Vocês, queridos, o Espírito Santo, ele é muito detalhista. Faça isso, consulte o Senhor. Eu acredito que Abraão ali, meu Deus, imagino que o Senhor falou para ele. Queridos, quando eu cheguei em Curitiba, eu fui procurar uma igreja para que eu pudesse participar. Então fui visitando igrejas. Quando eu cheguei numa igreja lá no Boqueirão, era uma igreja muito grande como essa. O pastor que estava ministrando aquele dia, pastor Jean Porto, né, pastor? Conhece? Ele falava essa mensagem. Era a minha vida. E eu falei: meu Deus, estou numa igreja tão grande, Deus está falando tudo de mim ali. E ele falava, ele contava essa história de Abrão, que saiu ali da parentela. E ele contava, ele foi exemplificando, era a minha vida. E eu falei para Deus: é aqui o meu lugar. E ali eu comecei a congregar, naquela igreja. E aí, queridos, comecei a fazer aquele trabalho de consultoria, de fecha filiais, de manda gerente de banco embora, que estava abusivo, entendeu? Amado, o Senhor foi transformando a nossa história, como empresa, como finanças. Nunca mais a gente pagou uns juros da forma que era pago, entendeu? Daquela forma tão abusiva, nunca mais. Eu sempre conto aqui, já contei, a empresa é uma empresa que vende tudo com nota, totalmente formalizado, 100%, então vive pela fé. E eu falei: meu Deus, é assim que eu quero, estar num lugar assim, que viva pela fé. E aí nós fomos fazer o trabalho, e em 8 meses a gente conseguiu recuperar. E aí o Senhor foi fazendo coisas grandiosas na minha vida, como ministério também naquele lugar. E é muito lindo como Deus é detalhista, que eu tive um sonho em Maringá, eu nem imaginava que tudo isso ia acontecer. E Deus me mostrou, a igreja que eu congreguei, Deus me mostrou exatamente naquele sonho. E na época eu falei para minha mãe: mãe, eu tive um sonho que eu estou numa igreja tão grande, e a minha igreja lá em Maringá é bem pequenininha. E era exatamente essa igreja, as cores, tudo. Vocês estão entendendo o Espírito Santo? O Espírito Santo faz todas as coisas, e Ele mostra todas as coisas. Aí, queridos, 8 meses a gente recuperou a empresa foi recuperada. Voltei para Maringá. Aí Deus falou: volta para lá de novo, não é aqui. Renuncia de novo. Sai da tua parentela e da casa de teu pai. Amados, aqui foi uma mudança geográfica. Eu passei uma mudança geográfica. O Senhor, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer fazer essa mudança. Hoje talvez não seja geograficamente falando, mas você tem que mudar a sua atitude como cristão, para que o Senhor opere na sua vida os milagres que Ele tem que fazer. Vocês estão entendendo? Para que o Senhor possa multiplicar na sua vida, multiplicar o seu trabalho, multiplicar o seu ministério, multiplicar a sua célula, triplicar. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Senhor. E assim Deus fez. E eu voltei. Aí eu já voltei como colaboradora da empresa. Né? Estamos ali todos esses anos ali na batalha, né? E muitas coisas o Senhor tem feito, porque aonde a gente está
tem que ser o nosso campo de missões. Não é verdade? Tem que ser o nosso campo. Amados, a terceira lição de Abrão, o chamado de Deus vem com uma grande obra. No versículo 2, ele diz assim: Abrão, Senhor Deus, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu não sei o nome de todos aqui, o Senhor conhece. Amém? Então vamos fazer um exercício aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, nós vamos gritar o nosso nome. No final vocês vão entender. Amém? 1, 2, 3. Sueli! Vamos de novo? 1, 2, 3. Sueli! Oh, glória a Deus! A obra que Deus tinha, queridos, não era só para Abrão. Era para toda uma nação, era para toda uma geração. E hoje nós estamos aqui contando, compartilhando. A sua história não é só para você. Não é só para você. E hoje, queridos, hoje nós somos considerados pela fé, pela fé, filhos de Abrão. Aleluia! Está assim, ó, em Gálatas 3, 7, 8. Hoje somos considerados filhos de Abrão pela fé. Logo, os verdadeiros filhos de Abrão são aqueles que creem. A quarta lição, queridos, que a bênção que Deus iria derramar sobre Abrão seria para alcançar toda a humanidade, porque ele estava disposto a obedecer. Ele estava disposto a fazer aquilo que o Senhor desejava. E há mais uma lição. A quinta lição. Para o Senhor não existe idade. Diga para quem está ao seu lado: para o Senhor não existe idade. Quando Deus ungiu Davi, ele tinha entre 14, 15, 16 anos, alguma coisa assim. Quando Deus chamou Abrão, 75 anos. Quando Deus chamou Moisés, em torno de 80 anos. Deus, ele usa, queridos, quem se dispõe. Quem se dispõe ao Senhor. Ele não olha para a nossa idade cronológica, mas ele olha para o nosso coração. Ele vai usar crianças, como nós vemos aqui na igreja, adolescentes, jovens, anciãos, porque a palavra diz lá em Joel 2:28: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Amém. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Queridos, não sou eu que estou dizendo, é a promessa de Deus. E muitas vezes a gente acha que o Senhor tem uma idade específica, Ele tem uma condição social. Falávamos sobre isso naquela célula, no dia da célula da irmã Karina, né? A nossa condição, ela não é, entendeu? Algo para que o Senhor fale: eu vou usar, não vou usar. É a nossa obediência, é o nosso coração, é a nossa
disposição. Eu confesso assim, que eu queria ter muito mais disponibilidade, se é que posso dizer assim, né, pastor? Ai, meu Deus. Para estar mais aqui, para trabalhar mais, né, pastor? Ai, Jesus. Algumas coisas vêm às nossas mãos, queridos, e é muito difícil, muitas vezes, as nossas escolhas. Mas o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu creio nisso. Há o tempo do Senhor para tudo, não é verdade? E nós estamos aqui na dispensação do Senhor. Amém? A sexta lição: o amor que Abrão tinha ao Senhor. E ainda diz assim o texto: levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E nós temos, queridos, que obedecer ao Senhor, independente da nossa condição. Ah, mas eu não sou um obreiro, eu não sou pastor, eu não sou lá do louvor, não. Ixi, eu estou só no banco, né? Eles é que tem que obedecer, né? O Senhor chamou a todos nós para que Ele te levante, para que Ele te use, para que Ele te capacite. Queridos, quando o Senhor me chamou, eu nem tinha condições de falar. Já contei isso aqui. Eu tinha um problema muito sério na minha voz, eu nem falava direito. Mas eu tinha um desejo muito grande, muito grande, de fazer a obra do Senhor. E Ele foi e continua me capacitando, porque nós dependemos dEle. Porque um dia eu fiz um compromisso com o Senhor. Quando Deus me curou da minha voz, eu falei: Senhor, Deus falou, é para mim, não vá se desviar. Aí, queridos, a obediência, porque é do Senhor, vocês estão entendendo? É dele, não é meu. Então eu tenho que cuidar com muito, porque aquilo que Ele me deu. O que o Senhor tem te dado? O que Ele tem colocado nas suas mãos, que é para você cuidar? Ah, mas estou lá na minha célula, ninguém está me vendo. Deus está te vendo. O Senhor está te observando.